Diga-me com quem tu andas, e eu te direi se eu vou junto. Eu te direi se você vai chegar onde você pretende. Eu te direi quem você é. É sobre isso que nós vamos falar agora no Café com a P, essa live devocional para uma vida plena. Bem-vindo a todos que estão chegando, grande beijo, grande abraço. Nossas lives estão acontecendo todas as terças-feiras, às 14 horas da Suíça. E aí, isso pode acontecer 10 horas no Brasil, vai depender de horário de verão. Nesse exato momento em que eu estou transmitindo, são 10 horas da manhã em Brasília. Deus abençoe, eu sou o apóstolo Rafael, tenho compromisso com a palavra de Deus e com o poder de Deus. E eu convido você a passar esses próximos minutos comigo na presença de Deus. Pare tudo que você está fazendo agora, se for possível. Foque apenas naquilo que está sendo transmitido aqui. Amém? E deixa Deus falar com você. Muito bom dia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Clica aí e convida alguém para tomar um cafezinho com a gente e compartilhar da palavra de Deus. Pai, fala conosco através da Tua palavra neste exato momento em que dedicamos a nossa vida, o nosso foco, nossa atenção nas palavras de vida eterna que provém do trono da graça, para nos encher, Senhor, do Teu poder, da Tua capacitação que vem do alto, dos atributos de Cristo, ó Deus, da presença e da pessoa do amado Espírito Santo, fazendo-nos, Senhor amado, alcançar as mais altas alturas. Ó Deus, os lugares de graça, de glória, aonde somos renovados, vivificados, ó Pai, abençoados, restaurados pela Tua potente mão. Neste exato momento, consagramos a Ti a nossa vida, o nosso coração, nossa mente, o nosso tempo, para que sejamos, Senhor amado, ó Deus, canais desobstruídos da Tua glória. Abençoa cada um que está entrando e acessando agora ao vivo esta live, seja do carro, seja em casa, seja na rua, seja onde for. Abençoa aqueles que assistirão depois. Pai, que a Tua presença se faça manifesta, trazendo transformação de vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Fernanda, amados pastores e amigos que sempre me honram com a presença de vocês nessa live. Que Deus os abençoe poderosamente, o ministério que o Senhor confiou na mão de vocês. Hoje, queridos, eu quero falar sobre Jesus e os fariseus, os mestres da lei, diante de milagres, né? Eu quero falar sobre amizades que curam. E essa temporada chamada Jesus, ela está sendo diferente, ela está sendo um pouco mais lenta. Antes as lives eram todo dia, agora elas são uma vez por semana. E isso tem um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Saiba aproveitar esse propósito. Amém? E aqui existem 3 textos que contam o mesmo testemunho. Esse é o 7º milagre que Jesus realizou, né? E o foco que eu quero dar a esses textos é sobre amizades. Que tipo de amizade você tem? Eu tenho aqui pessoas que são meus amigos há 30 anos, né? E é muito bom. A gente consegue olhar para trás e ver a amizade que superou o tempo, superou a aprovação do tempo, superou as transformações do mundo, superou nossos defeitos. E isso é maravilhoso. Quantos de vocês aqui possuem amigos assim? Talvez até tenham perdido amigos assim, mas ainda possuem. Sabe o que me toca profundamente, o que me emociona? É a gente pensar que esses amigos, que a Bíblia chama de mais chegado que irmãos, muitas vezes, são pessoas que conhecem os nossos piores defeitos e valorizam nossas maiores qualidades. Não deixamos de ser para eles aquilo que somos por causa das nossas falhas, não porque eles fingem não ver, mas porque estão ali para nos ajudar a superá-las. Quantos de nós temos amigos
que nos ligaram, nos ligam na hora da adversidade, da angústia, para lembrar quem nós somos em Deus, quem nós somos para eles. Então, quando eu olho para a geração com a qual a gente convive, para a nossa geração, para pessoas que convivem, sejam um pouco mais velhas, um pouco mais novas, mas principalmente para a geração ao nosso lado, de amigos, nós encontramos pessoas para as quais nós somos importantes. E isso é muito especial. Amigos também que nos exortam, com certeza. A Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, um amigo confronta o outro face a face. E sabe, para mim é muito precioso você ter essas pessoas ao seu lado, e quando a gente perde, a gente se dá conta que a gente perdeu pessoas que nos valorizavam de maneira única, pessoas que nos impulsionaram para irmos em lugares nos quais nunca iríamos sozinhos. E é sobre isso que essa história aqui do paralítico conta, né, confrontando fariseus e doutores da lei, que tinham uma atitude oposta a essas atitudes da amizade. Então vamos lá, o primeiro texto está em Mateus 9, do verso 1 ao verso 8. Mateus 9, do 1 ao 8. Quem quiser pode escrever aí para mim, por favor. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de amor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que esse paralítico não conseguiria chegar sozinho no ambiente do milagre. Ele precisou de amigos que o carregassem até lá. Os seus amigos são aqueles que te carregam na sua paralisia até o lugar da sua cura. Senão, você está cercado de pessoas erradas. E eu sou muito cauteloso com esse conceito de pessoas erradas, tá? Porque parece que a gente está sempre procurando pessoas ideais, pessoas sem nenhum tipo de defeito. E não é isso, não caia nesse erro. Mas aqui eu estou falando de pessoas que, mesmo diante das circunstâncias e até através das dificuldades, se dispõem a te levar em um lugar onde você vai alcançar sua mobilidade em todos os sentidos. Quando nós estamos cercados de pessoas assim, a vitória é certa. Quando nós nos dispomos a ser esses amigos para outras pessoas, nós vamos nos alegrar com a vitória do outro. Nós vamos festejar a cura do outro. A fé aqui precisa ser visível. Então eu vejo um conceito muito poderoso aqui. Jesus viu a fé que eles tinham. A fé foi visível graças à ação desses amigos, que se mobilizaram a carregar aquele amigo que não podia andar. Gente, nos nossos grupos de amizade a gente tem sempre os perfis de amigo. E a gente tem aquele amigo que é o paralítico, que é o cara que está paralisado em alguma situação da vida. Talvez até a gente faça um rodízio, né? Talvez a gente coincida em áreas paralisadas da nossa vida. Mas às vezes tem sempre aquele amigo que é o mais frágil, que é aquele que está incapacitado. Então, é nessa hora que a fé precisa ser visível. Como que a minha fé se torna visível? Através de ações. Fé não é apenas um sentimento, não é apenas algo que se move internamente dentro de nós, mas ela é algo expresso em ações
que geram transformação, que manifestam cura. Esses homens apresentam esse amigo para Jesus e nós vemos em Marcos 2, do verso 1 em diante, que Jesus estava entrando em Cafarnaum, como disse o texto, a sua cidade, e o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, aqui entra-se no detalhe de que tinha muita gente reunida ali, de forma que ninguém conseguia chegar junto à porta. Marcos aqui entra em detalhes muito interessantes. Esses homens precisaram fazer um buraco no teto para descer a maca até onde Jesus estava. Então aqui aparece de forma mais expressiva a fé desses homens, que não apenas o carregaram até Jesus, mas quando, ao levarem esse amigo para Jesus, perceberam a incapacidade que se demonstrou no processo. Eles buscaram uma solução. E aqui eu aprendo com isso, porque muitas vezes, quando iniciamos o processo, alguns processos na nossa vida, nós simplesmente imaginamos a coisa pronta, não é verdade? E aí a gente imagina, vou levar esse amigo a Jesus e ele vai ser curado. A gente não imagina o obstáculo que aparece no caminho. Mas aqui Marcos mostra o obstáculo, mas mostra também que esses amigos improvisaram uma solução. Eles decidiram furar um bloqueio, abrir um buraco no teto e descer aquele amigo. A atitude que nós precisamos como amigos daqueles que são mais frágeis do que nós é entendermos que não é apenas o processo de caminharmos com eles até o momento da cura, mas estarmos juntos quando no processo aparecerem barreiras. Muitas pessoas, até naturalmente, vão fazer parte de alguma parte da sua vida e de outra não. Mas grandes amigos são aqueles que estão com você o tempo todo, mesmo que talvez não tão próximo. Hoje, né, como a gente brinca, né, em terra de WhatsApp, uma ligação é ouro, né? Então, quando você recebe uma mensagem de áudio, quando você recebe uma ligação de um amigo, seja uma pergunta preocupada, que te pergunta como que você está, isso expressa um amor muito importante. Esses homens descem Jesus no teto, descem o paralítico no teto, do teto onde Jesus estava, né? Aqui fala de sincronia, sabe? Estar junto com esses amigos, com as pessoas ideais, que não são pessoas perfeitas, mas que buscam esse caminho de perfeição, né? São pessoas que estão buscando, encontrando um equilíbrio. 4 pessoas para descer um paralítico, eles têm que entrar em sinergia, em sincronia, para que o amigo não caia. Esse é o trabalho em equipe, esse é o serviço ministerial, quando a gente está disposto, entendendo. Escuta o que eu vou te falar. A missão é importante, ok? A visão e a missão são importantíssimas. Os valores são importantíssimos. Mas mais importante que a missão é a aliança. A aliança entre os amigos, ela era mais importante que a missão deles, de levarem ali o amigo paralítico. É essa aliança que os fez viver todo esse processo de maneira maravilhosa. E então, eles descem esse amigo ali onde Jesus estava, e a Bíblia fala que Jesus viu a fé deles, e aí a primeira ação de Cristo é perdoar pecados, e isso confronta os religiosos. Geralmente, as pessoas que criticam, elas criticam porque elas estão mais focadas no resultado que elas procuram. E aí, quantas vezes você foi oprimido pela régua do resultado dos outros? Quantas vezes somos oprimidos pela régua do resultado dos outros? Os outros determinam que tipo de fruto você tem que dar. E aí, quando você não produz o fruto que essas pessoas estão procurando, você passa a não valer nada para essas pessoas. A questão é, nós estamos enxertados nessas pessoas? Não.
Nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Então, o fruto que a gente tem que produzir é um fruto agradável para Deus. Quem vai julgar o nosso fruto é Deus. Jesus fala assim, que a gente tem que produzir bom fruto, não só fruto, mas muito bom fruto, e fruto que permaneça. Olha que interessante, quando Jesus dá uma palavra de comando para aquele paralítico, dizendo os teus pecados estão perdoados, ele estava indo na contramão dos religiosos e dos doutores da lei. E é interessante porque hoje em dia as palavras têm perdido valor. Hoje em dia, quando a gente fala de doutor da lei, tem uma turminha aí do meio evangélico, e eu falo porque eu faço parte, então tenho autoridade, né? O que acontece? É uma turminha que quer taxar como fariseu pessoas que estão falando sobre arrependimento, transformação de vida através de arrependimento de pecados. Por quê? Porque essa turma tirou o pecado do evangelho, tirou a cruz do evangelho, tirou a transformação através de exortação do evangelho e começam realmente a atacar e a agredir aqueles que exortam, que confrontam o pecado como legalistas, como fariseus. Mas olha que interessante, os fariseus aqui não são esses. Os fariseus são aqueles que estão achando um absurdo Jesus perdoar pecados. Hoje o que a gente vê são pessoas achando um absurdo uma mensagem confrontadora, porque eles querem um evangelho publicamente aceitável, palatável, um evangelho, sabe, dócil, domesticado. Queridos, o Cristo que é o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, que nos enviou como cordeiros para um covil de lobos, é aquele que ressuscitou como leão selvagem, indomável. E ele também nos exorta dizendo para que sejamos simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. E a Bíblia também nos orienta dizendo o seguinte, que a gente tem que ser indomável com as pessoas que são cruéis. Então, se você sentiu alguém aqui, seja indomável nas coisas do Espírito, na palavra de Deus. Não se curve diante daquilo que a palavra afirma ser a verdade, não se curve para o mundo. Esses homens se escandalizaram porque Jesus falou, teus pecados são perdoados. Jesus aqui começa realizando o mais profundo dos milagres, e que é a transformação de vida, que abre o caminho para o resto. É lógico, Jesus cura pecadores, salva pecadores, Jesus, sabe, realizou muitos milagres antes mesmo de perdoar pecados, mas aqui ele tem uma ação muito profunda. Ele está aqui trabalhando primeiro no espírito daquele homem. E então, isso gera o escândalo dos fariseus, e eu creio também que Jesus fazia isso propositadamente, porque ele conhecia o coração e o espírito daquelas pessoas. Tanto que, em Marcos 2:8, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Isso que acontece, quantas vezes você ouviu uma revelação, a palavra de Deus, e você ficou arrazoando no coração? Queridos, eu não venho de maneira alguma te inibir no discernimento do Espírito. Ninguém pode te roubar a tua faculdade de juízo, o teu direito de julgamento, no sentido lato da palavra, faculdade de juízo, exercer o discernimento entre bem e mal, certo e errado. Quem quer fazer isso é o relativismo do inferno. E muitos estão vindo em nome da graça, com esse relativismo, para querer destruir sua identidade, sua relação com Deus. Não aceite. A Bíblia é polarizada. A Bíblia é polarizada. A Bíblia fala que seja frio ou seja quente, o morno Deus vomita.
A Bíblia fala que não existe comunhão entre luz e trevas. A Bíblia fala que Deus nos arrebatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua poderosa luz. A Bíblia é polarizada. E não é porque estamos vivendo o período da graça que existe ausência de lei. Ao contrário, a Bíblia nos fala que quando há transição de sacerdócio, existe transição de lei. Então nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida, cuja lei tem regras espirituais e tem o quê? Juízo, condenação. Tem sim. Por isso é que eu te digo, Jesus conhecia o coração dessas pessoas que estavam razoando. Jesus conhece o nosso coração. Se algo é demasiadamente grande para você, vai para o Senhor e fala, Deus, eu não estou entendendo isso. Ou se o discernimento de Deus te revela que algo não vem do Senhor, você tem obrigação, responsabilidade de se posicionar. Agora, se você não tem convicção, guarda no coração. Se você não tem paz, não comunga com aquilo. Retire-se. Escolha com quem você vai caminhar. Eu comecei essa live, eu quero repetir isso aqui, dizendo, diga-me com quem tu andas e eu vou te dizer se eu vou junto. Diga-me com quem tu andas e eu vou te dizer se você vai chegar onde você quer chegar. Porque tem pessoas que não querem chegar onde você quer chegar e nem quer que você chegue. Elas querem te atrapalhar. Às vezes é difícil, quando a gente tem uma natureza de olhar o melhor nas pessoas. Você começa a achar difícil isso. Mas é muito triste, né? Quando você começa a perceber que tem pessoas que não estão trabalhando em seu favor. E aí Deus te deu o dever e o poder de escolha. Escolha com quem você vai andar. Tem ditados que os nossos pais disseram também, que é antes só do que mal acompanhado. Por isso, analise. Analise com quem você tem se aliançado. A aliança é mais importante que a missão. Se a missão é essencial, é fundamental, o entendimento da missão, a não ser, é lógico, tem gente que não está afim de saber nada de nada. Tem gente que está igual aquela música lá do cara lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é nem a vida zoe de Deus, viu? É a vida desse mundo. E tem gente que é assim, não está nem aí. É uma vida sem propósito. Agora a Bíblia fala que Deus afirma aquele cujo propósito está firme nele. Agora a gente não vai realizar esse propósito sozinho. A gente vai realizar o propósito de Deus com aqueles que Deus chamou para o mesmo propósito. Por isso que Ele nos chama para sermos igreja, corpo vivo de Cristo, unidos no seu propósito. Jesus conhecia o coração dos fariseus e os mestres da lei, e aí Jesus não se priva de falar assim, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu vou curar esse homem. É interessante, talvez muitos pudessem dizer assim, Jesus está se amostrando, né? Tá não. Você acha que quando uma águia está em pleno voo, ela está se exibindo? Você acha que quando um golfinho está nadando e saltando de alegria, saltando e girando, ele está se exibindo? Você acha que quando um cavalo selvagem está correndo livre no campo, ele está se exibindo? Não. Ele está sendo ele. Ele está liberando aquilo que ele foi feito para fazer, para ser. Jesus simplesmente falou assim, vocês não estão entendendo nada, eu vou mostrar para que eu vim. E Jesus vai e cura aquele homem. Às vezes, o Senhor vai fazer isso. Ele vai realizar determinadas coisas só para esfregar na cara. É isso mesmo. Porque a Bíblia fala que Deus lança no rosto aquilo que está oculto no coração. Então vou traduzir isso na linguagem de hoje. Jesus às vezes vai fazer coisas para esfregar na cara do Satanás. E dizer, tá vendo? Jesus vai realizar coisas para mostrar para aqueles incrédulos que Ele é Deus na tua vida. Mas Deus não precisa disso. Não, Deus não precisa de nada, mas Ele quer. E quando Ele quer fazer isso, Ele faz. E quando Ele faz, Ele
ele entende que o nome dele é glorificado através disso. Agora, como nós vamos reagir diante disso é muito importante. Deus decide realizar essas coisas para que o nome dele seja glorificado. Por fim, esse homem se levanta, pega a sua maca e vai para casa. E aí as pessoas ficaram atônitas, glorificando a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Quem são seus amigos? O que essa amizade, o que as ações desses amigos têm mostrado na vida? As ações desses amigos revelaram a fé que eles tinham em Jesus. Como as suas ações têm se manifestado? O que elas têm revelado? A Bíblia nos ensina que conhecemos as árvores pelos frutos. Você pode fazer o caminho inverso e perguntar: é esse o tipo de fruto que eu quero? E aí, aprofundar no conhecimento das coisas, chegando ao nível de conhecer as árvores pelas sementes, não só pelos frutos. Porque quando você observa bastante, come bastante de determinados frutos, você já conhece a semente. Se eu te mostrar uma semente de maçã, você sabe o que é. Se eu botar uma semente de maçã do lado de um feijão, você sabe a diferença. Por quê? Você já comeu bastante. Quando você passa por determinadas lutas, o que Deus está dizendo para mim e para você é o quê? O meu filho, acorda. Você não precisa esperar essa árvore dar esse fruto ruim para você comer e conhecer. Você já conhece, você já provou, você já passou por isso. Vai passar de novo? Quantas vezes, abençoada? Então vem para o Senhor e olha para o lado e pergunte-se a si mesmo: quem são as pessoas que eu tenho escolhido para andar ao meu lado? Eu quero concluir te exortando mais forte ainda. Que tipo de conversa você tem tido com as suas amizades? Gente, eu me divirto. Esses dias até postei uns memes aí, né, uns cachorrinhos bonitinhos. Eu tenho amigos que a gente também troca ali coisas engraçadas, nos divertimos. Mas eu quero te dizer, diversão é uma coisa. Gastar o teu tempo, perder o teu tempo com conversas vãs, torpes. Não vou nem falar do que eu já falei aqui, palavrão. Você pega determinados áudios ou vídeos, e o cara fala 500 palavrão e depois ele vem: em nome de Jesus, amém. Que tipo de conversa você tem tido com as pessoas? Qual o teor dos assuntos? O que tem te dado prazer? Tem gente que o prazer da pessoa é falar mal do dia, do trabalho, do patrão, como foi ruim. Replica tudo o que foi horrível no dia. Você fala: meu filho, não teve nada bom nesse dia, não. Então dorme e pede para o Senhor te arrebatar para a glória. Muda a conversa. Quer ter uma mente transformada? Muda os pensamentos. Quer ter frutos diferentes? Muda a forma de falar. Aí você vai parecer com quem você anda. Procure andar com pessoas que aceitem ser exortadas e que sejam dispostas a ter uma forma de falar modificada. Se você anda com gente que fala palavrão, você vai falar palavrão. Se você anda com gente que só sabe falar mal da vida dos outros, você vai viver isso. Olha, a Lídia tá zoando aqui, eu não mando nada engraçado pra ninguém. Não, manda assim que o Senhor vai revelar. Sabe, qual o teor da conversa que você tem tido? Tem gente que só sabe falar da vida dos outros. Tem gente que só sabe falar de assuntos. Porque pior do que você errar é você amar o erro. Pior do que você querer coisas erradas é você amar as coisas erradas. Então, avalia isso, pelo amor de Deus. Você é responsável pela sua vida. Sabe, a Bíblia fala que a gente vai dar conta das nossas palavras. E a boca fala do que o coração está cheio. E a Bíblia fala que do nosso coração procedem os caminhos da vida. Então, as palavras que você fala vão te conduzir aos caminhos.
Então analisa as palavras que têm saído da tua boca e vê que caminhos elas estão direcionando. Se você não está feliz com o resultado da tua vida, então olha e analisa, fala, eu estou vivendo isso por perseguição religiosa, porque eu decidi viver a verdade, tá tudo bem, beleza. Agora, café amargo, é isso aí, sem açúcar, sem leitinho. Agora, se você não está gostando, porque você consegue identificar, não, é responsabilidade minha. Então, Sheiken Haram, Sankan Heiketem. Tenho eu dado palavras de vida, Perihasu Dekam, para que vocês provem da minha vida abundantemente. Kerihasu Dekam. Eu quero de cada um de vós o compromisso, Nemahando Kovosai, para o qual eu vos engajei no meu exército. Teparakalabassu Dekam. É tempo de pararem de correr de um lado para o outro e focarem no que é certo. Hereikastokom. Tem gastado tempo no que é Nekeviosai. Não edifica e nem enriquece, diz o Senhor. Eribastokovanai. Pois em breve virei e cobrarei de cada um. Teporobohom. Atitudes e palavras. Teriastekevio. Até o dia da minha vinda, Tevohom, cuidem onde põe o pé e como abrem a boca, diz o Eterno. Uau, uau, meu Deus, te louvamos neste exato momento, nessa live. Bendizemos o teu nome, te exaltamos porque tu és rei, pedimos perdão por palavras, por pensamentos, por atitudes, pedimos perdão, Senhor. Ó Pai, por muitas vezes nos aliançarmos com pessoas que não querem ter propósito. Pessoas que, quando são exortadas, endurecem a cerviz. Ó Mestre, perdoa-nos, coloca ao nosso lado pessoas as quais o Senhor levantou com o mesmo desejo do coração de viver o que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou salvar essa live, ela vai ficar aqui, daqui a pouco, ainda hoje ela vai estar no YouTube. Se você ainda não me segue no YouTube, clica aqui no link da bio, tem minhas redes sociais, tem ali e-book para você gratuitamente, tem um webinário com 4 vídeos, tem bastante coisa, tem um grupo do Telegram para você vir fazer parte, gente. Amém? E eu quero terminar também te dando a oportunidade, se você deseja semear no nosso ministério, tá aqui o meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Quero agradecer àqueles que têm generosamente semeado, não importa o valor, de verdade. Deus multiplica aqui, multiplica na tua vida, e é isso que tem permitido a gente ir muito longe, muito mais do que eu poderia imaginar, para anunciar o Evangelho, as boas novas do Senhor, para pessoas de muitas nações, muitas nações. Nós estamos aqui na Suíça, num ponto muito estratégico, levantado por Deus, onde a gente pode se conectar com pessoas de várias nações. Uma vida simples, cercado de pessoas que têm também, grande maioria, uma vida muito simples. E Deus tem nos permitido enxergar a partir daqui muito, não só da Europa, mas do Brasil e do mundo, para poder trazer uma palavra direcionada para o seu coração. Então, obrigado por você que tem semeado e acreditado no nosso ministério, que vai aí para mais de 29 anos de ministério pregando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, um grande abraço, amo estar aqui com vocês no Café com a P, essa live devocional para uma vida plena, para a sua vida, para a minha vida. Grande beijo, fica na paz de Cristo e a gente se vê na terça-feira que vem com a temporada Jesus, onde nós estamos seguindo em ordem cronológica dos fatos a vida de Jesus. Até semana que vem. Fica com Deus. Tchau, tchau.